terça-feira, 16 de dezembro do ano de 2025, marcando nesse momento a nossa chegada para o tempo das apresentações de comunicações da palavra, do meu, do seu, do nosso programa, com o lema "Vem conosco e te faremos bem". Vem para as apresentações da palavra você também. 19 horas e 55 minutos. Vamos aproximando cada vez mais da chegada de um novo ano. Mas antes da chegada do novo ano, 25 de dezembro, não importa que não tenha sido essa data, mas é preciso que tenhamos uma data em comemoração. Por exemplo, a nossa igreja vai fazer a celebração como igreja, como povo de Deus, nesse próximo domingo, dia 21, a nossa celebração de Natal, quando então estaremos celebrando, nos alegrando perante a manifestação do agir de Deus, da vinda do seu Filho, com os cânticos, os hinos de Natal, que por sinal são belíssimos. O cantor cristão, o Inário, cantor cristão, tem vários hinos escritos a respeito do quê? Do nascimento de Jesus. Eu poderia até mencionar alguns hinos para você, mas são vários. Talvez amanhã eu faça isso, falando a respeito de mistérios do Natal. Começamos ontem, prosseguimos hoje. Hoje é o mistério do Natal, em Gênesis capítulo 3. Capítulo 3 de Gênesis não menciona apenas sobre a queda do homem, mas também traz ali no capítulo 3, já aquele versículo que certamente você conhece. Há um versículo em Gênesis capítulo 3 que destaca, notabiliza, nos faz entender a primeira promessa feita por Deus a respeito do Salvador que viria. Encontra-se em Gênesis capítulo 3. Já eu vou à leitura desse versículo, porque em Gênesis capítulo 3 nós temos um importante mistério a respeito do nascimento de Jesus. 19 horas e 58 minutos, a hora que for 20 horas, aliás, eu vou então para a leitura do nosso texto central sobre o nascimento de Jesus. Eu separei um texto que foi lido ontem sobre o nascimento de Jesus, na narrativa do evangelista Lucas, no capítulo 2. Eu gosto muito desse texto, dessa narrativa. Aliás, eu falei para você ontem que o evangelista Lucas é o autor que menciona a maneira como ele escreve o seu evangelho, a narrativa, a narração. Lucas capítulo 2. Olha a narração que Lucas traz a respeito do nascimento de Jesus, do decreto, da necessidade tanto de José quanto de Maria se deslocarem da sua cidade de Nazaré, na Galiléia. Eles deixam Nazaré e vão para Belém, na região da Judéia. Tudo que envolve o nascimento de Jesus tem o foco, tem o olhar das profecias mencionadas, e tudo vai convergindo, tudo vai se reunindo, os sinais vão acontecendo exatamente com a precisão de ordem, porque o nosso Deus é um Deus de verdade, de ordem, de precisão. E se a Bíblia menciona sobre o nascimento, e se Deus levou homens usados por ele para escrever sobre o nascimento, para trazer uma informação, uma narrativa tão belíssima como temos. E este evento, a encarnação, a vinda do Salvador, foi um momento marcante na história da humanidade, não foi? Foi um momento marcante na história da humanidade. Será que porventura aquele fato de não haver lugar para Jesus na estrebaria vem agora para
todo um ano do nosso calendário, nem um dia sequer para falarmos, expressarmos a vida, o nascimento do Messias, nem um dia sequer. Qual dia você celebra a vinda, o nascimento, esse feito magnífico e impressionante do Senhor Deus? Qual dia você celebra? Você tem de janeiro a dezembro. Agora, esse Natal mundano de Papai Noel não é o nosso, não. O nosso é bíblico. Eu falei para você ontem dos personagens do Natal, não falei? Eu mencionei os personagens do Natal ontem. Anjo, pastores, Maria, José, bebê envolvido em panos, numa manjedoura. Os personagens do Natal. Muito bem, 20 horas e 1 minuto, vamos então agora para a leitura de Lucas capítulo 2. Me aguenta porque esse texto aqui, nós vamos lê-lo todo dia, mas é só uma lida, tá? Pregação mesmo desse texto, só domingo à noite. E aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto para que todo o mundo se alistasse. Por 5 anos, vinha a possibilidade da realização desse decreto. Por 5 anos eles não conseguiram. Este primeiro alistamento foi feito sendo Cirenio presidente da Síria. E todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. Subiu também José da Galileia, da cidade de Nazaré, a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa e família de Davi, para alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Ele foi, e juntamente com ele, Maria, embora ela estivesse grávida. Nenhuma objeção, está dentro do plano, propósito, mais de Deus talvez do que de José. Muito mais de Deus. E aconteceu que estando eles ali se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz. E deu à luz a seu filho primogênito, e envolveu-o em panos e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem, na hospedaria. Nenhum lugar, ninguém cedeu lugar para este casal. Não havia lugar para eles. Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. E eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram grande temor. E o anjo lhes disse: não temais, pois eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. Isto vos será por sinal. Achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. E no mesmo instante apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. E aconteceu que, ausentando-se deles os anjos, veja bem, os anjos para o céu, disseram os pastores uns aos outros: vamos até Belém e vejamos isso que aconteceu e o que o Senhor nos fez saber.
Então foram apressadamente encontrar Maria, José e o menino deitado na manjedoura. E vendo-o, divulgar a palavra que acerca do menino lhes fora dita. E todos os que a ouviram se maravilharam do que os pastores lhes diziam. Mas Maria guardava todas essas coisas, conferindo-as em seu coração. E voltaram os pastores glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes havia sido dito. Pois bem, esse é o nosso texto de Lucas capítulo 2, belíssima narrativa feita pelo evangelista Lucas. Não sei se você observou ontem, eu estava mais contido, mas para menos, né? Ontem eu estava um pouco debilitado fisicamente, uma dor tanto severa no meu rim do lado direito. Eu estava um tanto contido, mas hoje eu estou bem melhor, graças a Deus. Eu nem mencionei para você orar, mas tudo bem. Deus tem nos socorrido, nos dado melhoras. Agora, então, quando são 20 horas e 6 minutos, nós vamos, então, aí eu mencionei ontem, a escândalos do Natal, que é um mistério. Como, por exemplo, o fato de uma jovem prometida em casamento, Maria, noiva de José, de repente, ela aparece grávida. Eu estou me colocando no lugar de José. E você também. Esse é um dos fatos. Seria um incrível, impressionante escândalo. Mas, peraí. Não casou? Não se casaram? Eis Maria grávida. Nós temos também um sacerdote que fica mudo por não acreditar no poder de Deus, que é Zacarias. Quando tem uma manifestação de um anjo com ele no templo e o faz entender que sua esposa Isabel, ambos não tinham filhos, avançados na idade, e agora então o anjo vem com essa comunicação: vocês serão pais, vão ter um filho. Imagina um choque para João, aliás, para Zacarias. E o anjo até menciona como vai chamar o filho de Zacarias e Isabel: João, o nome mais bonito que eu já conheci dado a alguém. João significa Jeová é gracioso. João. Nós temos também uma criança que tem de nascer numa estrebaria e ter por berço um coxo para alimentação. São fatos. Um coxo para alimentação, onde colocava comida dos animais. Escândalo do Natal, eu mencionei ontem. Um rei que manda matar crianças abaixo de 2 anos de idade. Que situação que desencadeou. Quando eu falo Natal, é nascimento. No nascimento de Jesus. Agora Deus se revela, ou revela a sua graça, de maneira misteriosa. Todos os acontecimentos, nada disso surpreendeu, pegou Deus de surpresa. Poderemos dizer que Natal é a loucura de Deus para nos livrar da loucura do pecado e da morte. E a loucura de Deus é mais sábia do que os homens. E hoje, o mistério em Gênesis. O mistério em Gênesis capítulo 3, precisamente no versículo 15. Nós encontramos Natal em Gênesis 3,15. Deixa eu abrir lá a minha Bíblia. Gênesis capítulo 3, versículo 15. Vamos precisar, nós iremos memorizar também.
Preciso memorizar esse versículo de Gênesis 3,15. Gênesis 3,15. O mistério do Natal em Gênesis 3,15. Aqui nós encontramos, e alguém diz que aqui reside, habita, mora, a primeira promessa de um Salvador feita por Deus logo após algo tão terrível ter acontecido, que foi o quê? O que tão terrível aconteceu em Gênesis capítulo 13? Que logo após essa situação tão terrível ter acontecido, Deus então faz a promessa de um Salvador. Algo tão terrível que aconteceu em Gênesis capítulo 3 foi a queda do homem. E Deus então faz a promessa de um Salvador, especificamente no versículo 15. Aqui nós temos a primeira boa nova do Evangelho, Gênesis 3,15. Você talvez não conheça esse versículo, você está começando a ler a Bíblia agora, então nem se fala, não é? Gênesis 3,15 diz assim, ó: e porém inimizade entre ti. Entre ti quem? A serpente. Deixa eu ler o versículo 14. Então o Senhor Deus disse à serpente: porquanto fizeste isto, que foi enganar a mulher, e levar a mulher a comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, maldita serás mais do que toda a fera e mais do que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. Aí vem o versículo 15. E porém inimizade entre ti, serpente, e a mulher, e entre a tua semente, descendência, e a sua semente. Essa te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Eu diria que comumente, de maneira comum, nós temos a probabilidade, a possibilidade, ao sermos acometidos por uma cobra, dela atingir o nosso calcanhar. E quando você vai matar uma cobra, imagine se você estiver com a enxada da bala na cabeça. Lá em casa, quando eu era garoto, criança, olha, vou dizer para você, amado, tinha tanta cobra lá em casa, de várias espécies, que um dia eu estava fazendo tarefa escolar, e embaixo da mesa, estou lá fazendo a tarefa, de repente eu olhei, eu vi, mas não prestei atenção, eu vi de relance, mas de repente algo me despertou a atenção. Era uma cobra que vinha assim na minha direção, as chamadas cobras cego. E a minha mãe ia lá e matava. E não demorou muito, a gente também estava, você tem medo, né? Mas você enfrenta, né, o perigo. Mas sempre a questão da cabeça. Ela pode ferir o calcanhar, mas a gente vai na cabeça. Na cabeça. E cobra é algo assim asqueroso. Isso é verdade. Admiro quem trabalha com isso. Essa te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. O versículo em questão, Gênesis 3,15, menciona isso. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Essa te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Aqui está a conexão com o Natal. Alguém disse, o Robert Spink, ele fala sobre um conflito que iria percorrer os caminhos do ser humano na Terra, criando uma tensão entre o bem e o mal, até ser desvendado e resolvido por Jesus, o Filho de Deus, que se torna um ser humano
no Natal. A semente da mulher, aqui nós temos a profecia central. A semente ou descendência da mulher. Quem que é o descendente da mulher que vai ferir a serpente ou Satanás na cabeça? É Jesus Cristo, que nasceria de uma mulher, Maria, sem a intervenção de um pai humano, o que se cumpre no nascimento virginal. Nós então comemoramos esse nascimento e a expressão que nós usamos é Natal. Natal. A derrota da serpente. A profecia indica que esse descendente ferirá a cabeça da serpente Satanás, simbolizando o quê? A vitória definitiva sobre o pecado e o mal que entraram no mundo após a desobediência de Adão e Eva. A serpente, por sua vez, apenas ferirá o calcanhar do descendente, o que aponta para o sofrimento temporário de Cristo na crucificação. E aí vem a consideração do propósito desse nascimento. O nascimento de Jesus foi necessário para cumprir essa promessa e restaurar o relacionamento entre Deus e a humanidade que havia sido quebrado no Éden. Então, portanto, Gênesis capítulo 3 não é apenas o relato da origem do pecado, da entrada do pecado no mundo, mas também o local onde a esperança da redenção começa, antecipando o nascimento de Jesus como a solução de Deus para o problema do pecado humano. Então, Gênesis 3,15. Nós temos aí o mistério em Gênesis 3,15. A boa notícia, a boa nova. E isso se cumpriu no nascimento do Senhor Jesus. Não, mas mais importante do que o meu nascimento, do que o meu aniversário, o momento que eu nasci, é o de Jesus. Porque o dele vem para resolver o problema da humanidade. Vem com uma missão esplêndida. Nasceu hoje o Salvador. É interessante que os anjos, Jesus nasce, acontece o nascimento, a comunicação desses mensageiros para os pastores, pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo Jesus, o Senhor. Toda a informação necessária para aqueles homens. E imagine você, aqueles homens, que momento marcante para eles. Eu quando leio o texto, parece que eu estou no meio deles. Eu sempre, o que marcou para mim foi interpretar uma certa ocasião, numa peça de teatro, os pastores. Homens simples, humildes, marginalizados. Não eram pessoas de uma elevada status lá em Jerusalém. Não eram pessoas que frequentavam o palácio de Herodes. Não eram pessoas que frequentavam lugares importantes. Não eram pessoas que estavam na escala das pessoas mais eminentes, elevadas. Eram pessoas simples no campo, cheirando ovelhas. Já viu como é que tem um cheiro de ovelha? Marginalizados. E eles então recebem essa notícia. O cumprimento de Gênesis 3,15. A promessa feita. Primeira promessa. Imediatamente após o homem ter pecado. O pecado entrou no mundo, mas entrou a promessa do Salvador. E quando eu penso em Natal, quando eu penso nesse momento de celebração, de considerarmos, não há lugar para Jesus no meu calendário, não comemoro Natal, fora com esse Natal. É claro que o Natal mundano eu nem quero saber dele. Eu fico com o Natal bíblico da palavra de Deus. Eu fico com a reunião da nossa igreja entoando hinos. É lindo. Temos vários hinos do cantor cristão. E homens usados por Deus escreveram, relatando o nascimento. Tem um que conta a história de Natal.
Eu vou separar os cânticos, pelo menos a letra, para a gente mencionar um pouquinho. Vamos chegando a 2020. Vamos para a oração nesse momento. E amanhã eu vou tratar com você mistério de uma gravidez. Mistério de uma gravidez. Amanhã. Mistério de uma gravidez. Mistério de uma gravidez. Eu quero falar de um mistério para ela e para ele. É interessante. Se coloca no lugar de Maria por um momento. Se coloca no lugar de José por um momento. Noivos! E de repente Maria está grávida. Imagine na sociedade daquela época. Não pensa você que esse assunto não teve uma especulação humana maldosa, porque teve. Vamos amanhã, mistério de uma gravidez. Vamos orar nesse momento. O meu amigo Luiz Antônio Itaque de Andrade voltou para o hospital, essa questão do pâncreas dele agrava e ele vai para o hospital, e só a misericórdia e a graça de Deus sobre a vida dele, porque tem pedras lá. A equipe médica está aguardando, ele precisa ter a condição de fortalecimento físico compatível para uma cirurgia, porque senão a cirurgia acontece e ele não volta, né? Ele vai e não vem. Então há uma necessidade de fortalecimento, é um período, é uma situação crítica mesmo. A situação dele é um acontecimento que veio inesperado na vida dele. Foi tratada vesícula e de repente uma complicação no pâncreas e o abateu tremendamente. Também vamos lá para Ribeirão Preto, orar para a irmã Maria Inês Gonçalves Dias, orar pela dona Maria Cordeiro, está aproximando a oportunidade para visitá-la em Guaíra, orar pela Cláudia. A Cláudia está melhor, tá? Mas ela falou comigo ontem pela rede social, está melhor. Ok, vamos orar então nesse momento. Missionária Angélica e tantos outros. E se você tem pedido, manda nos comentários, que eu não vou ver hoje, mas ao ver, vem para a minha lista. Eterno Deus e Pai Celestial, dou graças pela misericórdia do Senhor nesse nosso tempo, das apresentações de comunicações da palavra, Deus falando a respeito do nascimento de Jesus, registrado na palavra do Senhor e que deve ser celebrado. Se não querem celebrar em 25 de dezembro, nós vamos celebrar no dia 21. Tem uma data, não há problema algum, mas precisam celebrar, precisam falar desse nascimento, pregar sobre esse nascimento, porque esse nascimento é a vinda, a encarnação do Deus bendito. Profecias, e tantas delas, Deus, foram cumpridas exatamente com precisão, destacando o poder, a obra da palavra do Senhor. Ó Deus, nos conceda neste ano um aprendizado e dias abençoados no mês de dezembro. Oramos também, Senhor Deus, pelo Luiz Antônio. Ainda a complicação do pâncreas permanece, é algo severo. Senhor Deus, a equipe médica precisa de uma orientação, de uma sabedoria que não está com os homens, ela está com o Senhor. Eu oro pela equipe médica, Deus, pela intervenção do Senhor, dando-lhes um conhecimento acima da medicina e debaixo da misericórdia e graça do Senhor, para que o Luiz tenha no seu corpo a manifestação e o agir do Senhor através dessa equipe médica. Eu oro nesta noite, Deus. A dona Maria Cordeiro, Deus, seu filho Fernando, também coloco no altar do Senhor nesta noite. Pai, que eu possa alcançar a condição dessa visita que eu estou aguardando. E também orando pela irmã lá em Ribeirão Preto, a irmã Inês. Provavelmente no início do novo ano, as esperanças e expectativas da cirurgia podem ser mais concretas, pois já estamos finalizando este ano e creio que no próximo ano será marcada a cirurgia da vista que ela aguarda
acontecer. Oro também, Deus, pela irmã Cláudia, pela melhora que ela tem alcançado, damos graças ao Senhor. Pelo fortalecimento físico, sua família, Deus, sua vida com o Senhor. E também deixo no altar do Senhor a dona Francisca, na petição da irmã Tiana, a mãe de Simone. Ó Deus, que ela receba a sua saúde frágil, a misericórdia, a graça do Senhor. Pai bendito, a missionária Angélica tem alcançado a alegria do Senhor no seu ser. E nesse tempo, Deus, que ela, o esposo, permanece no Brasil por uma questão de saúde, que sejam usados como instrumentos nas mãos do Senhor, pois certamente pessoas serão levadas ao conhecimento de Cristo, através da instrumentalidade de suas vidas. E oramos para que todo o propósito e intento do Senhor se cumpra em suas vidas. Por tudo dou graças e oro nesse momento. Obrigado, Deus, pela melhora no meu corpo. O meu rim está alcançando melhoras do Senhor. Dou graças e oro no nome de Jesus. Amém. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão, as consolações do Espírito Santo seja com todos vós. Amém. Eu acabei esquecendo, não está nem perto de mim hoje. Não, está do lado de cá. Ou não está? Tá. Eu acabei esquecendo do meu, esse aqui, né? Que eu quero que você tenha um dele. Gente, até amanhã, querendo Deus, 19h55, Comunicações da Palavra, Mistério da Gravidez.